A procissão de Chiaretti começou desde a imigração italiana, feita por o grupo da comunidade da linha Aimoré Vila Flores, Capela Nossa Senhora da Saúde, onde que os moradores queriam celebrar a Sexta-feira Santa com a procissão luminosa. Teve toda uma preparação e uma criatividade que logo mais explicarei. Os moradores antigos vieram já da Itália preparados para exercer todas as funções religiosas possíveis feitas por leigos. E uma delas é a procissão luminosa da Sexta-feira Santa. Só que quando chegaram aqui, já não era o ambiente da Itália. Tinham que adaptar tudo à realidade do momento. E como eles eram pobres, não tinham recurso nenhum, aí apelaram para a natureza. Foi feito então muitas reuniões, a maneira que poderiam fazer essa procissão. Como não tinham tecido para fazer as tochas, eles já eram tão pobres que nem roupa quase tinham para vestir, andavam muito remendados. Pensaram de recorrer à natureza. O que a natureza oferecia no momento para iluminar aquela noite, já que as velas eram muito reduzidas e precisava ser no relento. Ali que veio a ideia de fazer a procissão com sabugo. Então, como é feito os preparativos para a procissão passar por entre essas tochas então incandescentes de sabugo? A procissão de Chiaretti são galhos de árvores fincados no chão dos dois lados onde passa a procissão, ainda um dia antes, né? E o sabugo é ensopado desde manhã cedo num túnel com querosene, e depois de toda aí, à medida que passa a procissão, quando vem a procissão de Jesus Cristo morto, depois da Via Sacra dentro da igreja, aí então é acendido o sabugo, acendido em 3 etapas, em cima, depois no meio e depois embaixo. Lá fora não são mais essas racolinhas, são os racolão grandes, né? São 5 racolão. Quando chega a procissão, no racolão começa a tocar, depois vai no segundo, no terceiro, quarto e quinto. Então aquele barulhão. É tudo feito por nós leigos. O padre é convidado para ele vir assistir, cabe no final, se cada vez no final. Então é tudo feito por nós leigos. E início lá na igreja é às 7h30 da noite. Agora, se for da organização, temos equipes. Então tem as equipes conforme o desenrolar de toda a cerimônia. Então tem os que fazem a parte religiosa, os que fazem a cantoria, que é de animação, tem os que trabalham na organização geral para que tudo corra numa sequência, e tem os acendedores então das lanternas, os chamados Chiaretti, e assim tem os que conduzem então toda a procissão. Olha, envolvido nessa organização são mais de 100 pessoas. Agora, que participa são todos os que querem passar a noite da Sexta-feira Santa numa hora de meditação, numa hora então de oração, de introspecção, né? E eu realmente, tu está vendo aqui que eu já estou com uma roupa mais sóbria, porque faço parte da parte mais religiosa da igreja, e na minha mão está realmente o livro onde estão então a cerimônia da Sexta-feira Santa. Aqui está o livro trazido da Itália. Os que organizavam essa procissão e a cerimônia eram chamados de capelões. Eram os capelões do interior que realizavam então todas as funções religiosas possíveis. Os livros estão aqui
E é a tradição que vem vindo, ouvindo os mais antigos que sabiam ler muito bem o latim, porque na Itália, ainda hoje, a língua oficial no entorno do Vaticano é latim. E eles tinham o latim como a língua oficial. E eles foram passando de pais para filhos. Nós somos a 4ª geração, mas ouvimos, participamos disto. Por isso que dominamos, sim, parte do latim dentro dessas orações. Não o linguajar do dia a dia, mas dentro aqui das orações, sim. E o italiano é a nossa língua mãe. Então, né, não há. E o português, a Via Sacra, em português, foi traduzida pelo primeiro bispo de Caxias para que o povo entendesse a língua portuguesa. E nós temos essa Via Sacra traduzida pelo bispo, então, de Caxias do Sul, né? E até hoje a gente faz. E os cantos, tem cantos em português e no italiano também. Tudo começa na quinta-feira. Olha, já na quinta-feira já tem o pessoal que vão botando os galhos de árvores fincados no chão, onde que passa a procissão dos dois lados, né, já na quinta-feira. E na sexta-feira de manhã, às 6 horas da manhã, já começa a botar o sabugo no querosene, né, dentro do túnel. E depois aí também nós temos um caminho de luz, são 300 metros de caminho de luz, que é com umas varas, com canequinhos. Isso a gente acende 1 hora antes às 6h30 da tarde, para chamar a atenção para o pessoal que vem na cerimônia e que vem prestigiar o espetáculo que a gente faz. Dentro da igreja, feita a Via Sacra, é tudo apagado as luzes. Dentro da igreja é iluminado com velas. E fora onde que passa a procissão de Cristo Morto, depois da Via Sacra, aí também já as luzes tudo apagadas quando o pessoal vem vindo, já às 6h30, né? 6h30 por aí. E aí é tudo iluminado com o sabugo. Isso que é o sabugo, então é chamado a procissão de Chiarete, que essa é a iluminação de sabugo. Essas pequenas servem para chamar o povo à oração e depois também tem durante a cerimônia onde é tocada essas pequenas, mas na igreja então. E as grandes então é para acompanhar a procissão. É um espetáculo medieval muito antigo, lindo, maravilhoso. Então faça conta, se essas aqui fazem barulho, né? Que dirá aquelas 5 que tem lá fora, lá, os dracolão altos assim, aqueles martelos de madeira, 5 tocando aquele barulho. Bom, convidamos a todos então para que venham para a cerimônia religiosa da procissão luminosa de Chiarete na Sexta-feira Santa. O caminho de luz começa às 6h30, mas a cerimônia religiosa às 7h30 da noite. Convidamos não só para ver o espetáculo, mas também para adorar a Jesus nessa noite, que seja uma noite de silêncio, de oração e de vida.